Esse texto, ele é muito interessante sobre esse aspecto das surpresas que Jesus causa na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo quando temos tristezas ou angústias ou grandes perdas, ele entra com surpresas e surpreende para o bem. Olha só esse texto, eu queria ler só esses 7 primeiros versículos e depois o versículo de número 11. Bom? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 11. Isso dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Amém. Dizemos amém à oração da Simone. Que Deus nos abençoe na exposição de sua palavra. Um tempo desse, eu ouvi uma conversa entre 2 pessoas. Eu supus que era aniversário de uma delas, porque a de cá falou assim: o que você quer ganhar de aniversário? Presente de aniversário. Aí a de cá disse assim: me surpreenda. Aí eu pensei, gente, que responsa. Porque para essa pessoa falar isso, ela supõe que essa de cá a conheça. Porque para trazer um presente que surpreenda a de cá, ele tem que conhecer bem a de cá e saber o que a de cá julga como presente comum, como lembrancinha, ou como um grande presente, e acima do grande presente, um presente surpresa. Melhor do que um grande presente é aquele que surpreende. Eu não esperava isso. Surpresa. Então, para eu surpreender alguém com um presente, é preciso isso. Eu tenho que conhecer a pessoa, conhecer o que ela gosta, conhecer o que ela julga que é comum, que é reles, conhecer o que ela julga que é grande, conhecer o que ela julga que é surpresa. Porque o que surpreende a pessoa de cá pode não surpreender a de cá. O que surpreende um filho de 12 anos não surpreende o mesmo filho com 30. Não é verdade? É. Você tem 2 filhos, traz um presente que surpreende o de cá acha que é coisa comum. Ele não ficou surpreso com o presente, ele até achou que merecia algo melhor. O ser humano é uma coisa incrível, a gente se surpreende sempre com eles. Esse texto fala das surpresas que o Senhor tem para nós. Pense numa coisa que te surpreenderia no teu aniversário. Isso me surpreenderia. E ore por isso. Não desista dos seus sonhos. O Senhor Jesus se surpreende com coisa que não nos surpreende. Pedro ficou surpreso com o tamanho da igreja. E ele não só ficou surpreso, mas ele falou dessa surpresa para Jesus. Senhor, você ouviu a igreja? Olha só! Aí Jesus disse: Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Ele não se surpreendeu com a grandeza, mas ele se surpreendeu com a oferta da viúva. Lembra naquele dia lá no culto? Ele chamou os discípulos no meio do culto. Estão vendo aquela viúva lá? Ela foi quem deu mais. E ele não só surpreendeu-se com a oferta, mas ele divulgou aquela oferta. Ele fez isso.
Lembram daquela ocasião em que a mulher chega e ela nem era dali do local e com um problema muito sério e ela pede pela sua filha. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ele se surpreendeu com a fé da mulher. Não com o problema dela, não com o sofrimento dela, mas com a fé que ela apresenta-se e a barreira que a levou a vencer aqueles problemas que ela estava passando. Uma fé grande. Ele se surpreendeu com a oração de Salomão. Salomão está iniciando o reinado. Aí Deus fala: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero sabedoria. Ele ficou surpreso. Esse Deus extraordinário se deixa surpreender por coisas que não nos surpreende. E nesse texto aqui, ele vai nos surpreender em 3 ocasiões extraordinárias. Porque Jesus se deixa surpreender. Eu não sei se você faz isso também. Se deixa surpreender. Ou se você faz como aqueles tolos torcedores de um certo time aí, que o time ganha, ele levanta a placa: eu já sabia nada. Já viu isso já? Eu já sabia. Que sabia? Se deixe surpreender. Isso é bom. Se deixe surpreender pelo prato que a sua esposa fez no almoço. Se surpreenda. Gente, como é que você fez algo tão extraordinário de coisas tão simples? Isso faz bem para o relacionamento. Essa casa está limpa como nunca antes. Que produto foi que você usou aqui, menina? Isso é bom. Se deixe surpreender e agradeça a surpresa que foi preparada. Gente, isso anima o relacionamento, isso faz bem para a família. Elogie. Jesus fez isso. Chega um cara lá meio ressabiado, com medo, achando que não tem nada que possa vir bom de Nazaré. Aí Jesus o recebe, surpreendendo a ele, dizendo: eis aí um varão israelita em quem não há dolo. O cara diz assim: ué, onde é que você me conhece? Aí Jesus disse: eu te vi antes na figueira. Olha só, se deixe surpreender. Esse texto é extraordinário, porque Jesus nos surpreende primeiramente quando ele não atende como a gente ora. Que coisa boa. A oração, ela não me põe num patamar acima de Deus. E ele não se obriga a dizer sim à minha oração, me colocando num lugar acima dele. Não! A oração não me torna Deus, pelo contrário. Ela tem que me tornar mais humano. Deus mais Deus. A oração não é um meio de fazer com que Deus diga sim ao que no princípio ele diria não. Vamos fazer o seguinte: você ora. Se a resposta não for sim, aí você ora com ele. E se continuar sendo não, vamos juntar 7 pessoas, porque 7 é o número da perfeição, né? Aí se ele continuar dizendo não para 7 pessoas, a gente junta 70 pessoas. E se ele continuar dizendo não para a nossa oração, a gente vai por joelho, todo mundo de joelho, porque de joelho é batata. É isso. A oração não é um meio de me tornar Deus. A oração é um meio de me tornar mais humano. Aqui, essas meninas, ao perceberem que o seu irmão adoeceu, oraram. Mandaram um recado para Jesus. Isso é uma oração. Mandaram falar para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E ele não atende como, nem no tempo em que elas oraram. Diz o texto que ele demorou 2 dias. Depois de 2 dias, o homem morreu. Aquela família amiga de Jesus, ora porque o irmão estava enfermo. E o que as fez ir para a oração? Primeiro, elas eram amigas. O nosso amigo Lázaro
Primeira razão é essa, elas oravam porque elas eram amigas de Jesus. Elas oravam porque elas tinham certeza do amor de Jesus. Tanto é que na oração ela diz, está enfermo aquele a quem amas. É como se o amor de Jesus para com Lázaro fosse maior do que o amor de qualquer outra pessoa. Mas não é essa a razão. É porque na oração você não precisa dizer, Senhor, agora quem vai falar com o Senhor é o Carlos Guedes, o Vieira de Melo, o filho do presbítero. É esse que vai orar, tá? Não vá confundir com outro Carlos, não. Porque tem muitos Carlos na igreja. Senhor, agora quem vai orar é a Carol. Carol Maia. Senhor, a igreja tem 7 Carol. Não vá confundir a minha oração e abençoar outro em meu lugar. Senhor, quem vai orar agora é a Elizabeth. A igreja tem 7 Elizabeth. Essa igreja tem 7 Elizabeth. Então, quando a Beth Viana for orar, ela vai dizer assim, Senhor, quem vai orar agora é a Beth Viana, a esposa do pastor. Não vá mandar a minha resposta para a Beth Barnett, nem para a Beth Medeiros, nem para a Giovana Elizabeth. É para a Beth... Não precisa disso. Você não precisa se apresentar. Essas irmãs aqui disseram, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ele sabia quem era. Não é porque ele amasse um mais do que o outro, não, ele ama do mesmo jeito. Mas ele é Deus, ele é Senhor. E ele nos surpreende quando ele não ora como. Ele não responde como eu orei. Que coisa boa! Que coisa boa! Jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras. Aqui tem um crente. E diz, Senhor, dá vitória para o Palmeiras. Verde. Palmeiras. E ora. Aí de cá tem um corintiano que ora. Senhor, a vitória é para o corintiano. Aliás, tem 2 Corinthians na Bíblia. Para que mais do que isso? 2 Corinthians. Aí o que Deus vai dizer? O Palmeiras aqui orou. De cá orou. Ele disse, bem, deixa eu ver quem é o mais santo. Como é que ele faz? Como é que você acha que ele faz? Você acha que os palmeirenses não oram? Põe nas unhas, lá o time perdendo, se agarrando aqui, é tudo quanto é tipo de santo. Ora, ué. Interessante isso, né? Está enfermo aquele a quem amas. Ele não vai responder como, não vai responder quando, mas ele vai responder, ele respondeu. No tempo dele, na forma dele, e foi a melhor forma. Aquelas meninas tinham razões para orar, porque elas conheciam Jesus, conheciam o amor de Jesus, conheciam o poder de Jesus, e mandaram avisar quando ele adoeceu. Elas não queriam ressurreição, queriam cura. E cura, ao meu ver, despende menos poder do que ressurreição. Eu acho. Uma oraçãozinha assim cura. Para a ressurreição tem que ser uma oração desse tamanho. A gente pensa assim, né? Mas para Jesus, mesma coisa. Talita, levanta. Ela levantou. Ela não estava dormindo, estava morta. Para ele é a mesma coisa. Ele é o autor da vida. Então, quando você for orar, não precisa dar dicas para Deus. Senhor, eu queria que o Senhor orasse, abençoasse o José. Eu não sei que José que é. Aquele José que falou comigo, o senhor lembra? Contei para vocês uma experiência que fui pregar numa igreja chamada Igreja Metodista de Sapucaia, Rio de Janeiro. E uma senhora que tinha um restaurante lá me pediu oração pelo marido dela. E eu jurei que era Benedito. Eu jurei que era Benedito. E orei uns 3 meses pelo Benedito. Depois eu voltei lá no aniversário da igreja e lá vem, ela era portuguesa. Aí lá vem a portuguesa em minha direção. Assim, eu orei. Eu não sei qual é a resposta, mas que eu orei, eu orei. Aí ela falou, muito obrigado. O meu marido Manuel ficou bem. Está ótimo. Eu disse, Manuel? Se é no marido Manuel. Eu disse, meu Deus, eu nem falei para ela. Não tive coragem de dizer para ela que eu orei pelo Benedito. Não tive coragem. Mas eu orei por Benedito. Mas o Manuel foi abençoado. Porque o nome não era... Então não tem problema. Está enfermo aquele a quem amas. O Senhor sabe quem é. E ele nos surpreende quando ele não responde como, nem quando, nem da forma. Eu apresentei uma forma e ele me surpreendeu. Eu deixei um barquinho e ele veio andando. Ele nos surpreende.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas já é o terceiro dia. Ele nos surpreende. Se deixe surpreender, porque quando o seu coração se surpreender, nascerá ali um espírito mais humano, mais manso, mais tratável. Portas se abrem quando o seu coração é mais humano. A salvação nos torna muito mais humanos e menos divino. Ore e deixe o Senhor se surpreender. Elas oraram, aquelas meninas oraram, por várias razões, e a situação piorou. Eu não sei se você já teve essa experiência de orar e piorou. Olha aqui, versículo número 3. Está enfermo. Ele demorou. 2 dias ficou lá. 2 dias. Quando ele... Agora vamos lá. Porque Lázaro adormeceu. Ah, senhor, mas se adormeceu, ele vai acordar. Você não tem que sair daqui. Vai até lá só para acordar Lázaro. Eu sei que o senhor o ama. Mas a irmã dele dá conta disso. Deixe para o senhor fazer aquilo que ela não consegue fazer. Aí ele percebeu que eles não entenderam. E aí ele falou claramente, gente, Lázaro morreu, Morreu. Ah, então vamos para morrer com ele. Tomé falou isso, né? Gente, tratar com aqueles 12 deve ter sido difícil demais. Além de cômico. Porque a turma dura de entendimento. Às vezes nós que conhecemos a história não entendemos. Imagine eles lá. Ele nos surpreende quando ele não atende como ou no tempo que nós oramos. Senhor, derramou o leite. Acabou. Não tem mais jeito. Lembram de Jairo? Jairo venceu a si mesmo e foi procurar Jesus. Porque ele tinha uma filha enferma e não tinha resultado, não tinha nada. E ele foi. Aí Jesus disse, vamos lá à sua casa. E então, indo lá para casa, não é que aparece uma mulher com uma enfermidade de 12 anos? Lembram da história? 12 anos enferma, a mulher perdia sangue 12 anos. Ela não podia esperar? Podia, perdeu 12 anos? Por que um dia a mais? Vem amanhã, eu estou ocupada, a agenda está cheia. Mas não, a mulher fica lá e toca em Jesus, e Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E o tempo vai indo, vai rodando. De repente, a mulher curada, né? Mulher curada. Aí chega o funcionário do rapaz que tinha prioridade, porque era uma menina de 12 anos, porque ele chegou primeiro, porque na escala de valores, ele é prioridade, Aí chega o funcionário dele e diz, resolve mais não, acabou. Você demorou. A menina morreu. Não é mais para o mestre, agora é para o legista. Não é mais com ele o problema. Aí Jesus, naquele momento, socorre a Jairo dizendo, continue crendo. Continue crendo. Vamos lá. Chega lá, está o alvoroço, todo mundo chora. Eles estão chorando. A menina só dorme. Aí o povo que chorava começa a caçoar de Jesus. Está no texto lá. Começa a rir dele. Aí ele entra no quarto com 3 discípulos e os pais. Chega esse menino, levanta. Deem comida para ela. Ele nos surpreende quando ele diz não. Ou quando ele diz agora não. Ou quando ele nos faz esperar. Nós oramos porque temos fé. Elas oraram porque tinham fé. E a situação piorou. Porque ele morreu e nada de resposta. Ele adoeceu e nada de resposta. Ele morreu e nada de resposta. Ele foi enterrado, nenhuma visita. Aí elas disseram, gente, quem esse homem é? O que ele pensa que é? Porque eu orei. E ele se diz meu amigo. Ele diz que me ama. É assim que você pensa? Aí os nossos valores são invertidos. Eu não oro porque eu sou Deus. Eu oro porque Ele é Deus.
E eu não oro, ou a minha oração me coloca acima dele. Aliás, a minha oração nem me nivela a ele. Pai nosso que estás no céu. Pronto. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. A tua vontade exerça-se. Pronto. O pão meu, o pão de hoje. Olha os meus pedidos. Eu peço por pão. Eu peço para não cair em tentação. Porque Ele é Deus e a minha oração faz com que Ele continue sendo Deus. Eu tenho que entender isso. A minha oração não é uma forma de fazer com que Ele diga sim. Não. Vamos então para uma corrente de oração. Não. Põe a igreja toda de joelho. Agora sim, a igreja toda de joelho, de madrugada, no milho. Ele tem que dizer sim. Não, porque Ele é Deus. É bom que Ele continue sendo Deus. Ore pela comunhão. Ore e apresente os seus pedidos, mas saiba que Ele pode te surpreender quando Ele não responde no seu tempo, ou do seu jeito, ou a sua forma. Ele nos surpreende quando não atende na hora. Deixamos portas trancadas e Ele passa pela parede e diz paz. Trazemos uma marmita e Ele alimenta uma multidão. Ele nos surpreende. Se deixe surpreender. Ele sabe o que está fazendo. Acredite nisso. Ele sabe o que está fazendo. E que a sua oração seja uma forma de você participar do que Ele está fazendo. A sua oração precisa ser um instrumento que te leve a participar do que Ele está fazendo. E não que Ele faça o que você quer que Ele faça. Ele demorou 2 dias. Ninguém entendeu. Nem os discípulos, nem as meninas, ninguém entendeu. Mas Ele sabia. Ele sabendo é suficiente. Você ficará surpreso no final e você vai dizer, foi muito melhor assim. Oh, como foi bom assim. Obrigado porque o Senhor fez isso bom. Você não precisa entender, só obedecer. Eu tinha um plano de saúde nacional. Há mais de 10 anos eu tinha. Só que esse plano tornou-se insustentável financeiramente para mim. Não dava para mim. Dava para o Nicola, mas para mim não dava. Aí eu disse, Beth, vamos ter que mudar o plano. A Beth disse, não vai dar. Assim, vai ter que dar. Não tem como manter esse plano. Eu ainda lutei e paguei 2 meses com duras dificuldades. Senti no coração de mudar. Orei e mudei o plano. O plano nacional tornou-se insustentável. Eu fiz um plano local, um plano regional. O plano nacional dizia para que a gente fizesse a cirurgia lá em São Paulo, o grande centro da medicina no Brasil. E a gente foi levando para aqui. Oh, São Paulo, peraí, em São Paulo? No AC Camargo, uma maravilha, um centro grande. São José, menor. Não, fomos no médico, o médico disse, ela não vai resistir. Se você não fizer aqui em São Paulo, ela vai morrer. É óbito certo. Ouvimos isso de vários médicos em São Paulo. Mudamos o plano porque não demos conta de continuar com o plano. O plano daqui disse, ela opera aqui, na Santa Casa. O plano daqui diz assim, ó, não vamos tocar no tumor. Vamos tirar só o extra e deixar o tumor lá. O plano daqui disse, vou tirar tudo. Vou tirar o tumor, o cisto e vou limpar por dentro onde ele está, não fica nada. Aqui disse, a cirurgia demora 12 horas. O daqui disse, eu vou fazer em 2 etapas, porque é grande. Vou fazer a cirurgia numa primeira etapa, depois a gente fecha, depois numa outra etapa. Tudo nos levava a crer que aqui era melhor. Mas nós oramos, a igreja orou, e o plano se tornou insustentável. Aí nós fomos para cá. E aqui está a Beth.
feito em 2 etapas. Aí fiquei pensando, gente, se fosse em São Paulo, imagina a luta que dava para ir daqui para lá e voltar toda noite, ou então arranjar alguém para dormir lá e a igreja ficava sozinha. Aqui não. A gente ia e voltava para casa 3 vezes por dia. Olha que maravilha. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi muito melhor em toda circunstância, financeira, emocional, de espaço, em tudo foi melhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esta é a ideia. Ele faz mudar, não eu. A minha oração não é para que ele diga o que eu quero. A minha oração é para que eu me ajuste ao que ele quer. Amém? Quando você for orar, diga assim: venha o teu reino. Venha a tua vontade. Me ajude a entender a tua vontade e a me sujeitar à tua vontade. Por favor, Senhor, não se ajuste à minha vontade. Por favor, Senhor. A oração me torna mais humano. Aqui ele surpreende. Ele surpreende as meninas, ele surpreende os discípulos, ele surpreende a mim ao ler aqui. Senhor, mas ele amava, ele era amigo. Como ele demorou tanto tempo assim? Como? Se ele demora assim com quem ele ama, com quem ele não ama? Não é assim. Eu queria ficar aqui